Olá, amigos! Muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 25 de março de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA, o seu encontro marcado com as principais notícias do dia nos Estados Unidos e no mundo, aqui na Tribuna da Imprensa. Governo Trump sob pressão após vazamento de planos militares antes de ataque aos Houthis. Líderes do Partido Democrata acusam o governo Trump de uma grave violação da segurança nacional após a revelação de que altos funcionários da administração divulgaram, por engano, detalhes de planos militares em um grupo de mensagens do aplicativo Signal. O caso veio à tona após uma reportagem da revista The Atlantic, publicada ontem, segunda-feira. O vazamento ocorreu pouco antes do início da ofensiva militar dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen, que aconteceu no último dia 15 de março. O The Atlantic informou que o seu editor-chefe Jeffrey Goldberg foi adicionado inadvertidamente ao grupo de mensagens, chamado Houthi PC Small Group, onde altos funcionários da Segurança Nacional discutiam a operação. Entre os participantes estavam o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e até o vice-presidente do país, J.D. Vance, além de outros membros do alto escalão da administração. Segundo a publicação, Hegseth chegou até a compartilhar informações sensíveis, incluindo alvos, armas utilizadas e a sequência dos ataques. O secretário de Defesa negou ter divulgado os planos de guerra, mas Goldberg rebateu, afirmando que a sua reportagem é sim precisa. E agora, os democratas no Congresso classificaram o episódio como um dos piores vazamentos de inteligência militar dos últimos anos e pedem uma investigação. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que o caso representa uma ameaça séria à segurança nacional e que pretende levar o assunto ao Comitê de Inteligência. Já a senadora Elizabeth Warren chamou o uso do Signal para discutir temas sigilosos de ilegal e perigoso além da conta. O presidente Trump disse a repórteres que não estava ciente do incidente, mas a Casa Branca confirmou que uma investigação está em andamento. Mesmo diante das pressões, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, afirmou que Trump mantém total confiança em sua equipe de segurança nacional. Juíza compara a deportação de venezuelanos pelo governo Trump ao tratamento de nazistas nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Uma juíza da Corte de Apelações dos Estados Unidos afirmou que membros do regime nazista tiveram mais direitos para contestar a sua remoção dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial do que os venezuelanos que foram deportados pelo governo Trump. A declaração foi feita durante uma audiência sobre o uso da Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para expulsar supostos membros da gangue Trem de Araguá, sem decisão final de um juiz de imigração. A juíza Patrícia Millet questionou o governo sobre se os deportados tiveram a oportunidade de contestar a acusação antes de serem enviados para El Salvador. O advogado Drew Ensign, representando a administração Trump, discordou da comparação, mas defendeu que o governo tem sim autoridade para tomar decisões em assuntos de segurança nacional sem interferência judicial. A lei invocada pelo governo Trump foi usada apenas 3 vezes na história aqui nos Estados Unidos. A última delas para prender e deportar imigrantes japoneses, alemães e italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Desde que a administração começou a utilizá-la novamente agora contra os venezuelanos, juízes federais têm barrado a medida. Em 15 de março, o juiz distrital James Boasberg impôs uma proibição de 2 semanas ao uso da lei, decisão que o governo Trump tenta reverter. Entre os deportados está um jogador de futebol venezuelano e técnico de jovens acusado erroneamente de envolvimento com gangues devido a uma tatuagem de coroa que, segundo os seus advogados, representava o seu time favorito, o Real Madrid. Familiares de outros deportados também negam qualquer vínculo com o crime organizado. O caso se tornou um teste para o poder executivo de Trump, que tem enfrentado resistência nos tribunais a diversas ações executivas. O próprio presidente criticou a decisão de Boasberg e pediu seu impeachment, o que levou o presidente da Suprema Corte, John Roberts,
a emitir um raro comunicado defendendo a independência do judiciário. Enquanto isso, o governo se recusou a fornecer mais informações sobre os voos de deportação, citando segredo de Estado. Documentos judiciais indicam que após a decisão de Boasberg, autoridades americanas podem ter acelerado as deportações para evitar a interrupção pela justiça. Aliás, no dia 15 de março, mais de 200 venezuelanos foram enviados a El Salvador, onde estão detidos em uma prisão de segurança máxima, sob um acordo de 6 milhões de dólares entre Washington e o governo de Nayib Bukele. O juiz Boasberg ainda analisa se o governo violou a sua ordem ao não reverter os voos de deportação. A União Americana pelas Liberdades Civis pede que os imigrantes retornem imediatamente aos Estados Unidos, caso fique comprovado que foram removidos ilegalmente. Governo Trump impõe tarifa de 25% sobre países que comprarem petróleo ou gás da Venezuela. O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira uma nova tarifa de 25% sobre o comércio com qualquer país que adquirir petróleo ou gás da Venezuela. A medida, que entra em vigor em 2 de abril, faz parte da estratégia de pressão da Casa Branca contra o regime de Nicolás Maduro. A tarifa visa reduzir a receita do governo venezuelano, que depende fortemente das exportações de petróleo. Também desestimular países como China, Índia e membros da União Europeia a continuarem comprando energia do país sul-americano. O Departamento de Estado afirmou que a sanção não afetará empresas que já tenham contratos assinados antes da data de vigência. No entanto, especialistas apontam que a decisão pode gerar tensões comerciais com aliados e levar a retaliações. A nova restrição se soma a um pacote de medidas econômicas aplicadas contra a Venezuela, incluindo aí sanções financeiras ao Banco Central e também a empresas estatais. A resposta do governo Maduro ainda não foi anunciada. BYD constrói mega cidade na China para a produção de veículos elétricos. A montadora chinesa BYD está erguendo em Zhengzhou um complexo industrial do tamanho de uma cidade, projetado exclusivamente para a fabricação de veículos elétricos. A área total será de mais de 129 mil quilômetros quadrados, ultrapassando o tamanho de São Francisco, aqui nos Estados Unidos, que tem 121 mil quilômetros quadrados. O projeto inclui fábricas, prédios comerciais, lojas, infraestrutura residencial e até campos de futebol, tornando-se a maior instalação do tipo no mundo. A fábrica será 10 vezes maior do que a Gigafactory da Tesla, que fica em Nevada, aqui nos Estados Unidos, e sua principal concorrente. Com cerca de 1 milhão de funcionários globalmente, a BYD consolida sua posição como líder no setor. Em 2024, a empresa vendeu mais de 4 milhões de veículos elétricos e híbridos, dominando cerca de 25% do mercado. A nova estrutura deve impulsionar ainda mais a sua capacidade de produção e também expandir o seu domínio sobre a indústria automotiva global. E essas foram as principais notícias do dia nos Estados Unidos e no mundo na tarde de hoje. Quer ficar muito bem informado? Fique com a gente aqui na Tribuna da Imprensa.